Muitos de nós, de fato, gostaria de viver um tempo, o tempo da revelação de Deus, de um Deus que muitas vezes parece ter um ódio contra os seres humanos, lá no Primeiro Testamento ou no Antigo Testamento, que destrói os inimigos, e a gente esquece de ler a palavra de Deus a partir de Jesus Cristo. Então, quando nós mergulhamos na fé cristã, católica, não somos da primeira aliança como os judeus, mas reconhecidamente nós nos colocamos diante da fé como cristãos e recebemos essa fé. Deve haver em nossas vidas uma mudança por completo, inclusive dos nossos caminhos mentais. Então, se eu sou aquele que julga um irmão que está a pedir lá no sinaleiro, né, no farol, eu não posso mais julgar, nem negar. Muitas vezes eu nego dizendo assim, mas ele não vai fazer bom uso desse recurso que eu vou dar. Mas não cabe a mim julgar a finalidade do recurso para a pessoa que pede. Se eu vejo uma pessoa em situação de pedir, eu não posso negar. Eu sei que é muito difícil a gente aceitar isso, porque a gente gostaria de viver num mundo que não acontece, na realidade, em que tudo fosse fruto do mérito. Então, se eu sou bonzinho, eu recebo coisas boas. Se eu sou mau, eu recebo coisas más. E aí eu visito uma criança de 4 anos com câncer, à beira da terminalidade, e eu posso olhar para mim e dizer assim, nossa, que mentira, é isso que eu acredito? Porque o que poderia uma criança de 4 anos ter feito de mal? Ou o que poderia ter feito seus pais, como os judeus achavam na época de Jesus, para que ela pagasse aquela dívida horrorosa? E eu falo disso e ter vivido na pele, dentro de um instituto da criança, lá no Hospital das Clínicas em São Paulo, mais de 4 meses, era um caso raro, eu tinha 10 anos de idade, e tinha uma coisa que hoje é muito comum, chamava fecromossintoma na adrenal direita, e havia muitas neoplasias, câncer de criança, outras coisas tanto horrorosas, gente que nasceu com o fígado para fora, e tantas coisas, de crianças como eu, que na sua inocência, estavam ali, sujeitos à medicina. Eu encontrei cura, miraculosamente, porque era inviável também a minha cirurgia, foi a primeira realizada, foi um milagre, como os tantos ali eram, mas outros não. Eu me lembro de ter pedido uma coleguinha, porque a gente não tinha o estatuto da criança e do adolescente naquela época, então a gente ficava sem os pais. Vocês imaginam ficar sem os pais, uma criança de 10 anos, imagina uma de 4, imagina uma de 5, e havia uma menininha chamada Ritinha. A Ritinha nasceu com câncer, e ela ficara naquele instituto a vida toda, nem conhecia os pais direito, e ela já estava no fim da vida, e eu ouvia de noite os gritos da Ritinha. Não eram só gritos de dor, porque cada vez em quando ela lá, e se aplicava uma injeção de morfina nela, mas era o grito da angústia do estar sozinho. Então eu muitas vezes ia perto da Ritinha, colocava um jaleco para ela pensar que era o médico que vinha aplicar, a enfermeira que vinha aplicar, e simplesmente passava a mão na cabeça dela. Eu vivi essas coisas como criança. É claro que também fui bastante peralta, tentei fugir do hospital várias vezes, mas a minha mãe incansavelmente estava todos os dias lá, às 2 da tarde, que é quando das 2 às 3 a gente recebia as visitas, porque aquilo era uma prisão de fato. E eu devo muito também àquelas mulheres e homens que eram voluntários, né? E que passavam um dia com a gente, porque eu tomava um medicamento, ficava bom e estava esperando esse medicamento agir para que a cirurgia acontecesse. Por que eu estou dizendo isso? Porque a minha vida é cheia de fracassos, mas também de sucessos. Hoje eu chego quando eu tenho que tomar um comprimidinho, agora a nossa sacristã viúva tem que correr no carro para tomar um comprimidinho, 6h30,
Esse eu sei que eu vou carregar para o resto da vida, uma doença crônica. Contudo, todavia, entretanto, pode parecer uma derrota, mas também como ministro de Deus eu tenho que agir diante dessa derrota com alegria, com paz, como vai afirmar São Paulo. Então, quando a gente embranha em nós, ou seja, adentra e deixa embrenhar em nós a experiência da fé verdadeira, não há peito fechado para o que vier. É o peito daquele zagueiro que mata a bola para ela não entrar no gol. É o peito daquele atacante que mata a bola para dar um chute certeiro a gol. Por quê? Porque nós não vivemos no mesmo ritmo, nós não entendemos o fracasso como as outras pessoas entendem, nós não entendemos a vida como os outros entendem, porque a nossa vida tem pé no chão, mas o coração está em Deus. Mas é claro que também eu vou me sentir só. É claro que vai ter dias que eu vou pensar em desistir. Isso não vai estar longe da minha natureza, porque se a minha natureza é pecadora, vai conviver em mim, inclusive, o desejo de quando não sou atendido naquilo que eu gostaria, desistir. A vida é assim, a gente desiste quando não é atendido naquilo que deseja. Mas a experiência de fé não está no campo do desejo. Eu inúmeras vezes falo isso. A experiência de fé ela é muito mais profunda, porque a experiência de fé ela é existencial. A experiência de fé cristã ela nos faz jejuar, ou seja, faz suplantar a nossa fisiologia para dizer, existe algo mais importante que a comida, esse algo mais importante é Deus. Existe algo mais importante para mim. E os ministros, ou seja, aqueles que carregam, e em tudo, vai dizer São Paulo na primeira leitura, se reconhece como ministro de Deus, ele vai dizer assim, nós não damos motivo de escândalo para as pessoas. Ou seja, nós não tiramos as pessoas da realidade delas, mas em tudo nos recomendamos como ministros de Deus. Em tudo eu me recomendo como ministro de Deus, com muita paciência. E aí ele está falando para os ministros de Deus, e aqui todo batizado, crismado, se entenda como um ministro de Deus. Nas tribulações, é aí que eu devo me compreender como ministro de Deus. Nas necessidades, nas angústias, nos açoites. Está falando alguém que foi preso, em prisões, vivendo entre os túmulos, em fadigas. Olha aqui, quem tem Deus também tem insônia, em insônias, em jejuns, em castidade, em compreensão, em longanimidade, em bondade, no Espírito Santo, em amor sincero, em palavras verdadeiras, no poder de Deus, em armas de justiças, ofensivas e defensivas, na honra e na desonra, em má e boa fama, considerados sedutores, sendo porém verazes, como desconhecidos ou famosos, e assim como moribundos ou vivos, como castigados, como aflitos, como pobres, mas que enriquecem muito, como aflitos que derramam alegria, porque os ministros de Deus não podem escandalizar, ou seja, afastar ninguém de Deus por conta do seu fracasso. E aqui Deus não tira de nós o fracasso, mas Ele dá um sentido de vitória ao fracasso, para aqueles que acreditam. E eu não consigo entender diferente uma pessoa que luta para ganhar uma maratona de 42 quilômetros, mas perde 15 anos.
E eu não consigo entender diferente que cada perda, cada ano, sei lá da São Silvestre, que a pessoa perde, ela pode ter duas atitudes: desistir ou aprender a respirar melhor naquela subida, a trilhar melhor a descida, a trabalhar mais os músculos dos braços, os das pernas, de acordo com a aprendizagem. Porque a gente olha o topo das coisas e se esquece que para chegar no topo tem uma caminhada. E talvez seja essa a maior angústia humana de falar assim: eu queria o sucesso no meu trabalho sem trabalhar. Eu brinquei esse final de semana com algumas pessoas que são bem próximas assim, ó. A única coisa que eu teria, que se eu fosse rico, não ia mudar nada da minha vida. Eu queria ter um motorista, porque eu não gosto de dirigir. Eu acho o motorista o maior luxo que tem na face da terra. Você tem uma pessoa que pega você num lugar, entrega em outro, e você não tem que preocupar com dirigir, com trânsito, etc. e tal. Eu acho a coisa mais chique do mundo. Não mudaria nada, mas nem 1 milímetro da minha vida. Mas eu teria só um motorista. Então, se um dia você tiver um motorista, você já tem um sinal: ganhei na cena. Brincadeira, nunca nem joguei. Mas é um pouco isso. É a satisfação de estar onde nós deveríamos estar. E de ter capacidade de construir algo novo, mas nunca sozinho. É reconhecer que a nossa fraqueza é força. E eu pego aqui para vocês, talvez uma das orações mais lindas seja justamente essa da oração da coleta da 11ª semana do tempo comum, que diz exatamente o que eu peço todos os dias na minha oração, assim: Deus, força daqueles que em vós esperam, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos na nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme a vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. É muito mais sobre Deus do que sobre nós, a vida. É muito mais do que um boa noite, o nome do Pai, quando nós determinamos sobre os nossos corpos o que vem em primeiro lugar, o que é mais importante. E assim a liturgia fala, a vida fala, mas mesmo assim a gente se sente sozinho, não é não? Vocês não sentem? Diante de uma perseguição, você não se sente sozinho? Você fez a coisa boa e deu errado, você fala: meu Deus, você educou o filho certinho ali na lei do Senhor, e hoje ele está fora dessa lei. O que Deus nos ensina: sede, Senhor, favorável ao nosso apelo, porque nada podemos na nossa fraqueza. E aí vem o próprio São Paulo diz: mas tudo posso naquele que me fortalece. E é aí que a derrota muda para a vitória. Porque quando nós somos cristãos, a derrota é o lugar onde a gente pendura um selo, uma etiqueta: aprendizagem. Então, todas as derrotas da minha vida eu procuro, até aquelas que aparecem cada vez em quando, eu procuro pegar uma etiqueta na minha memória, e em vez delas fazerem eu chorar, muitas ainda farão, eu prego uma etiqueta: aprendizado é muito melhor que trauma. E é por isso que a vida é tirar a etiqueta de trauma e colar a etiqueta de aprendizado. É assim que nós, como nos pede São Paulo, em tudo nós recomendamos como ministros de Deus. O texto: em tudo nós somos sinais dos ministros que somos. E todos nós somos. Mas eu sei que sozinho a gente não dá conta. Eu não dou conta. Se vocês derem, parabéns para vocês. São como Deus. Eu não. Eu quero ser cada vez mais pequeno para que Ele cresça, como diz São João.
E é Ele crescendo que nos faz mais forte, crescendo em nós, fazendo essa diferença em nós. E eu tenho vontade de chorar muitas vezes diante dos meus fracassos, viu? Porque eu sou perfeccionista também. Talvez a minha natureza seja daquela como a de todos. Mas eu fiz tudo certo! Aí deu errado. Aí eu fecho meus olhos e eu canto, mesmo sem saber. Eu canto assim: sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. E mesmo quando a derrota, ela fica mais leve, porque eu sozinho não posso sem Deus. Isso me emociona porque, de fato, essa canção, eu estou no trânsito, eu estou diante da perda de alguém que eu amo, eu estou diante de uma derrota de alguém que de fato eu acreditava e muitas vezes não correspondeu. Eu paro, fecho os olhos. E aí você pode parar e fechar os olhos comigo agora também? Mas você pode colocar o seu problema, que Deus, embora saiba que existirá problemas em nós e muitos nós vamos ter que passar do trauma à aprendizagem, Ele não nos abandona. Então você que está em casa também pode fechar os seus olhos agora. Pensa nesse teu problema mais imediato, nesse problema que parece derrota na tua vida agora. E você diz assim: sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais. Mais uma vez: sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Graças a Deus que Ele não nos abandona, não é não? Sozinho eu não ia dar conta não, nem de vir aqui. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.